Decisão contestada. Repercussão imediata. Bancos em choque. É assim que começa o novo capítulo da tensão entre Brasil e Estados Unidos. Flávio Dino tentou blindar Alexandre de Moraes contra a Lei Magnitsky. Mas os bancos brasileiros sabem que essa decisão é simplesmente incumprível. E agora fica a pergunta: quem realmente manda? O ministro da Justiça ou o sistema financeiro global que obedece diretamente às ordens de Washington? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. Nos bastidores de Brasília, a reação foi imediata. Diretores de grandes instituições financeiras ficaram atonitos diante da decisão de Flávio Dino, homologar ordens estrangeiras só com aval brasileiro. Parece bonito no papel, soa como soberania nacional, mas na prática, os bancos sabem que não existe a menor possibilidade de simplesmente ignorar uma ordem da OFAC, a poderosa agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que aplica sanções no mundo inteiro. Um alto executivo resumiu a situação com uma palavra nova: incumprível. E essa expressão cai como uma luva. Porque por mais que Dino tente, os provedores de tecnologia usados pelos bancos, todos americanos, não vão arriscar perder contratos bilionários para proteger um ministro. Mas espera que piora. Hoje, Alexandre de Moraes já enfrenta restrições pesadas. Não pode operar câmbio em dólar, não tem acesso a cartões Visa, Mastercard ou Amex, está barrado em fundos de investimento ligados a ativos americanos. Tudo isso faz parte da aplicação da Lei Magnitsky, que atinge pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou de uso político do sistema judiciário. O curioso é que o texto atual ainda é moderado. Mas nada impede Donald Trump de ampliar as sanções e determinar, por exemplo, que a conta corrente do ministro seja simplesmente encerrada. E se isso acontecer, nenhuma ordem de Flávio Dino será capaz de salvar. Enquanto o discurso oficial tenta vender a ideia de proteção da soberania, a realidade é outra. A decisão de Dino soa mais como um ato de desespero para blindar Moraes da repercussão internacional. Mas os bancos não podem fingir que vivem numa realidade paralela. Afinal, ignorar a OFAC significa correr o risco de bloqueio imediato nos Estados Unidos. E nesse caso, não estamos falando de ameaça teórica. Estamos falando de algo que já aconteceu com instituições de diversos países. Ou seja, não é apenas uma disputa política. É o sistema financeiro inteiro em jogo. E essa parte poucos comentam. Para eliminar qualquer dúvida, a Embaixada Americana em Brasília soltou um comunicado oficial. Sem rodeios. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Traduzindo, se um banco brasileiro usa qualquer sistema americano, seja tecnologia, clearing, cartão, infraestrutura ou câmbio, ele já está sob jurisdição dos Estados Unidos. Logo, terá que obedecer. Ou seja, não é questão de escolha. É ordem direta. Nos corredores do sistema financeiro, a conversa é a mesma. Vamos ter que cumprir, gostemos ou não. E isso levanta uma questão incômoda. Até que ponto o governo brasileiro está disposto a forçar bancos nacionais a peitar os Estados Unidos? Vale a pena colocar em risco bilhões em operações internacionais apenas para proteger um ministro? A resposta, até agora, parece óbvia. Nenhum banco vai colocar o próprio futuro em risco por causa de uma decisão política de Brasília. Mas atenção, a situação ainda pode escalar. A decisão de Flávio Dino não passou despercebida lá fora. Veículos internacionais já tratam o caso como tentativa de interferência na aplicação da Lei Magnitsky. E quando se fala em Magnitsky, não se trata apenas de sanção americana. Muitos países seguem automaticamente o mesmo padrão. Canadá, Reino Unido e até a União Europeia já replicaram medidas parecidas em outras ocasiões. Ou seja, a blindagem de Dino não vale além das fronteiras brasileiras. O mundo vai continuar tratando Moraes como sancionado. E essa contradição é impossível de esconder. Esse não é o primeiro episódio em que governos tentam enfrentar sanções internacionais. Basta olhar para países como Venezuela, Irã ou Rússia. Todos tentaram criar regras internas para ignorar Washington. O resultado? Empresas privadas fugiram em massa, bancos cortaram laços, e quem insistiu em desafiar acabou isolado do sistema financeiro global. É essa realidade que ameaça o Brasil se Flávio Dino insistir nessa linha. Enquanto o governo tenta vender a imagem de resistência heroica, os bancos sabem que isso não é estratégia, é suicídio financeiro. De um lado, um governo tentando salvar a imagem de uma figura central do judiciário brasileiro. Do outro,
O peso esmagador de uma legislação americana que já provou sua eficácia ao redor do mundo. No meio, bancos perplexos, diretores preocupados, clientes atentos. E uma dúvida que ecoa: até onde o governo está disposto a ir nessa queda de braço? Porque se a conta de Moraes for, de fato, suspensa em território nacional por ordem da UFAC, teremos uma crise sem precedentes. E não adianta tapar o sol com a peneira. A decisão de Flávio Dino foi anunciada como gesto de soberania. Mas na prática, os bancos já admitem, não há como resistir a Magnitsky. Afinal, quando a ordem vem de Washington, não é um parecer brasileiro que vai mudar o rumo das coisas. Agora eu te pergunto, você acha que os bancos vão mesmo enfrentar os Estados Unidos para proteger Moraes? Ou será que, na prática, vão simplesmente encerrar a conta e pronto? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.